oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas eu gostaria de lembrá-los que vocês podem acessar essa aula quando e onde quiser, lá pelo app do Educa Recife e também pelo nosso canal. Lá no YouTube também o QR Code está na tela, caso você ainda não tenha baixado o nosso aplicativo, aponta a câmera do seu celular e baixa, para você ter acesso ao nosso chat. Quem faz hoje o nosso chat, por sinal, é a professora Camille Borba, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse chat maravilhoso e eu espero que vocês estejam aqui também. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, pode jogar aqui que a gente resolve, tá certo? Um cheiro. E isso, a professora Camille está ansiosa aí para se comunicar com vocês durante a aula, então não hesitem em mandar perguntas para ela, tá certo? Quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais hoje é o nosso querido intérprete Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, que é sobre um assunto novo. A gente vai começar a falar sobre a linguagem literária e a linguagem não literária. Vixe, tem diferença entre as duas? Tem, né? É isso que a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Ó, para começar, eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que tem uma diferença quando a gente lê um poema e quando a gente lê uma bula de remédio? Ou vocês acham que a gente lê as duas coisas da mesma forma, com a mesma entonação, com o mesmo sentido poético? Claro que não, né, minha gente? São textos completamente diferentes, cuja finalidade também é distinta. Então, a gente não pode nunca pensar em ler um poema, que é uma estrutura toda rimada, que tem um trabalho artístico por trás daquilo que está escrito, da mesma forma que a gente lê uma bula de remédio, que está ali tentando explicar para a gente quais são as funções daquele medicamento, quais são os riscos de tomar aquela medicação também, a contraindicação, para que ela serve, etc. Esta distinção acontece por causa da linguagem. Ela pode ser literária ou não literária. Por isso é tão importante conhecer os gêneros textuais para conseguir reconhecer qual linguagem é utilizada em cada texto. Ao longo do ano, né, nas diferentes aulas que a gente teve, a gente estudou vários gêneros textuais. Notícia, a gente viu carta, a gente viu narrativa. Em todos esses gêneros textuais tem uma linguagem por trás. Essa linguagem ela pode ser literária ou pode ser não literária. A linguagem utilizada na bula de remédio é não literária, que tem uma visão mais objetiva, tenta passar uma informação aí sem se dar o trabalho de se preocupar com a construção de palavras, né? Com as imagens que estão sendo suscitadas, com a rima, com a compreensão pelo falante. Então, ela tem que ser objetiva, direta. Já o poema, a narrativa, ela é muito mais abstrata, ela permite muito mais inferências metafóricas, etc. E não há uma hierarquia, viu? Ao contrário do que você possa pensar, ambas as linguagens são importantes e se manifestam nos incontáveis gêneros textuais, para que a finalidade de cada gênero seja cumprida. As diferenças nos tipos de linguagem são a necessidade de adequação do discurso, pois para cada situação é exigida a maneira mais apropriada de elaborar um texto. Ou seja, vamos simplificar isso aqui. Cada texto tem uma funcionalidade, não tem? O discurso que está em cada texto vai precisar de uma linguagem específica. Então, se eu tenho um gênero fantasioso, eu posso empregar uma linguagem mais fantasiosa. Se eu tenho um gênero textual mais objetivo, como a notícia, como a bula de remédio, ele precisa ser mais descritivo e mais objetivo. Por isso é que vai haver distinção entre as duas linguagens, entre a literária e a não literária. E como eu estava falando, não há uma hierarquia. Não é porque a literária permite a metáfora, permite a abstração, que ela é melhor do que a linguagem que não é literária. As duas são importantes para o nosso dia a dia, porque a gente utiliza diversos gêneros textuais. Não é só o conto, não é só a fábula, não é só a crônica que são importantes. Os outros gêneros textuais também são. O jornalístico, o descritivo. Então, tudo isso é necessário que a gente saiba ao longo da nossa vida escolar para botar em prática quando a gente crescer. Se a intenção é comunicar ou informar, a preocupação será adotar os recursos de linguagem que colaborem para o perfeito entendimento da mensagem, evitando entraves linguísticos que dificultem o acesso às informações. E essa é uma função utilitária, ou seja, todo texto ele tem uma função que seja de transmitir informação, seja de contar, seja de narrar. E aí ele utiliza a linguagem
através da intenção. Dependendo da intenção do meu texto, eu vou ter uma construção mais objetiva e uma construção menos objetiva do texto em si, certo? E eu trouxe aqui um trechinho de uma reportagem que foi divulgada em uma revista sobre as Olimpíadas. E aí eu queria que vocês observassem como se dá essa construção para a gente ver como é que se configura uma linguagem não literária. Ó, a gente tem o título, como é um arco e flecha olímpico. É um título muito objetivo, que ele já dá a pista do que vai ser a reportagem a seguir. Ó, na Olimpíada, o único tipo de arco permitido é o recurvo, que tem 3 partes: empunhadura, lâminas e cordas. Ele já começou aqui com uma série de descrições de como é esse instrumento que é usado nas Olimpíadas. Então, a gente percebe que ele é um texto muito mais objetivo. Ele está ali para instruir, para dar informação e para responder perguntas que o público possa ter com relação a esse material específico. E aí ele continua, né? Ele tem esse nome, o arco, né? Por causa da ponta das lâminas, que são curvadas no sentido oposto ao dobramento normal do arco. E aí ele continua descrevendo, até chegar no finalzinho, que ele diz que nos Jogos Olímpicos do Rio e Paralímpicos haverá provas individuais por equipe para homens e mulheres. Então, ele descreve primeiro o que é um arco olímpico, para contar a história desse arco e, no final, dizer, olha, serão utilizados arcos olímpicos nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Então, é um texto descritivo e informativo. A gente percebe com essa caracterização que ele não é um gênero muito literário, ele é não literário, porque a preocupação dele é informar, né? Ele tem uma linguagem muito objetiva que não permite construções de outras imagens, metáforas, etc. Não usa muitas figuras de linguagem. Para contrapor esse texto que eu trouxe aqui, que fala que é muito objetivo da reportagem, eu trouxe um outro texto, dessa vez um poema, de Manuel Bandeira, e a gente vai perceber como a leitura desses 2 textos é completamente diferente, né? Vamos lá. O título do poema é Marisa. Muitas vezes à beira-mar sopra um fresco alento de brisa, que vem do largo a suspirar. Assim é o teu nome, Marisa, que principia igual ao mar e acaba mais suave que a brisa. Então perceba que há um peso melancólico aqui na leitura de Marisa que não havia no texto das Paralimpíadas, em que a gente leu agorinha da reportagem. Então a gente já consegue perceber que, opa, tem alguma coisa diferente aí entre os 2 textos, eles não são a mesma coisa, não é? E aí a gente já consegue perceber que a intencionalidade por trás da escrita desses 2 textos também é distinta. Aqui eu tenho presença de rimas, eu tenho a presença de imagens poéticas, eu tenho o meu lírico que está narrando tudo e está sentindo. Eu tenho uma forte descrição das emoções do eu lírico. Então, tudo isso constitui uma linguagem literária que está preocupada, assim, em fazer essas imagens, em fazer essas reflexões, assim, poéticas no texto. No outro texto que a gente leu da reportagem das Olimpíadas, a gente percebe que é um narrador ali em terceira pessoa, simplesmente preocupado em dar as informações. Ele não faz uma reflexão profunda sobre a funcionalidade do arco, sobre as emoções que ele sente ao usar o arco e flecha, por exemplo. Então, essas coisas distinguem os 2 textos. Esse poema é de Manuel Bandeira, tá certo? E essa linguagem constitui uma linguagem literária. Vamos entender um pouquinho mais a diferença entre as 2 linguagens? Eu estou falando aqui, né, mas a gente vai tentar enumerar aqui nos slides as principais diferenças para que vocês consigam se situar melhor com relação a esses 2 tipos de texto. Ó, a linguagem literária pode ser encontrada nos textos em prosa e também nos textos em verso, ou seja, naqueles textos que prosa, que constituem como se fosse uma conversa, né, os romances, os contos, as crônicas. Então, esses tipos de textos são em prosa e em verso, que são textos que têm uma estrutura de poesia, tá certo? De poema. Ó, e na prosa, a gente tem em narrativas de ficção, que podem ser
romance, conto, crônica, fábula, qualquer narrativa que seja inventada, né? A ficção é justamente isso, aquilo que é inventado, que não faz parte do nosso dia a dia, ou em algum momento pode misturar as duas coisas, uma parte que é real e uma parte que é inventada, para construir uma história nova, uma história que foi inventada pelo narrador. Então, a gente tem nas narrativas de ficção a crônica, que a gente já viu que é um gênero textual que aborda aspectos do nosso dia a dia, né, que vai fazer reflexões sobre a nossa vida em sociedade, ou sobre alguma coisa que aconteceu a algum indivíduo e ele parou para pensar em como isso afetava a sua vida, mas é um texto que parte do nosso dia a dia, de coisas simples que afetam profundamente o eu lírico, ou o narrador. A gente tem o conto, que a gente já discutiu bastante, o conto aqui, tanto o conto quanto a novela, quanto o romance, que são gêneros narrativos, que estão sempre nesse aspecto da inventividade, do fantasioso, né? Muitas vezes, embora um romance possa ser, sim, ter ares de vida real, ele pode ser baseado na vida real de alguém, né? Mas ele também pode ser muito fantasioso, pode ser muito fantástico também. E inverso, nos poemas e em narrativas em versos, que também existem, tá? É quando a gente tem um texto mais longo, uma história sendo contada, mas essa história sendo contada, ela não acontece em prosa, como é comum que a gente leia, ela acontece em verso. Ou seja, a estrutura da minha narrativa é contada levando em consideração a rima poética, levando em consideração a presença de um eu lírico, do trabalho com a linguagem, tornando ela cada vez mais rica, tá certo? Coisa que a prosa, ela tenta exercer, mas como ela é um gênero, mas como ela é um tipo de escrita muito mais voltada para o nosso dia a dia, ela não tenta encontrar palavras muito mirabolantes, porque a gente não usa no dia a dia, né? A gente usa as palavras que a gente se sente mais confortável. Então, tem essa diferença entre as duas. A linguagem não literária pode ser encontrada nos gêneros textuais que têm a obrigação de empregar uma linguagem que não seja um problema para a compreensão. Deve, portanto, ser objetiva, clara e concisa. Então, o gênero não literário é aquele que tem por obrigação comunicar alguma coisa, né? Se fazer compreensível. Então, vamos lá. Exemplos de alguns gêneros em que se manifesta a linguagem não literária. A gente tem a notícia, os artigos jornalísticos, os textos didáticos, verbetes de dicionário e enciclopédias, propagandas publicitárias, artigos científicos, receitas culinárias, manuais de instrução. Nesses exemplos de texto, eu não consigo fantasiar muito, eu não consigo rebuscar a minha linguagem e também não há necessidade, porque a função do texto é comunicar alguma coisa, informar alguma coisa. Então, para que eu vou escrever uma receita fazendo metáforas, analogias, criando cenários que não existem, fantasiando? Não precisa, né, gente? Eu só preciso saber, quantas xícaras de farinha tem no meu bolo. Então, é uma linguagem muito mais objetiva. Da mesma forma, o artigo jornalístico, o artigo científico. Então, quando eu estou lá, escrevendo sobre a minha descoberta científica que vai mudar o mundo, eu não posso ser tão fantasiosa. Eu tenho que ser objetiva para que outros cientistas leiam o meu texto, consigam empregar e desenvolver a teoria que eu estou falando de forma muito mais rápida, muito mais objetiva também. No discurso não literário, as convenções da gramática normativa devem ser adotadas. Isso é um ponto importante, tá? Quando eu estou escrevendo um texto não literário, eu preciso obedecer a gramática, né? Porque, veja, se o objetivo é comunicar uma coisa, me fazer compreensível, então como é que eu vou escrever assim, muito na doida? Não posso. Eu tenho que obedecer os critérios da língua, já que ela vai providenciar que todo mundo me entenda. Já no texto literário, a gente tem um pouquinho mais de liberdade. Por quê? Eu estou criando aí um outro lugar. Eu estou imaginando uma situação, eu estou tentando criar imagens, eu estou tentando criar contextos. E aí, nesse momento, eu posso usar a minha imaginação, a minha inventividade, para produzir um texto que não esteja tão preocupado assim com os parâmetros gramaticais, certo? No discurso literário, ao contrário, é possível optar por não atender às normas gramaticais. Até porque existe uma tentativa de alguns autores, por exemplo, de obedecer padrões de fala.
de oralidade. Então, alguns desvios que a gramática normativa considera como erros, equívocos, podem ser, na verdade, uma tentativa de aproximar a narrativa da oralidade, de como a gente fala no nosso dia a dia, em uma determinada região específica, em uma determinada cultura, um tempo e espaço determinado também, certo? Por exemplo, eu trouxe aqui um poema de Patativa do Assaré, que é um poeta cearense, né? E eu vou ler para ver se a gente consegue perceber se há algum desvio ortográfico, segundo a gramática, mas que como a gente vê, enxerga, entende esse poema de Patativa do Assaré. O nome do poema é Autobiografia, mas, porém, como a leitura é a maior disciplina, e vive na treva escura quem seu nome não assina. Mesmo na lida pesada, para uma escola atrasada, tinha uma parte do dia onde estudei algum mês, com um velho camponês que quase nada sabia. Então, o eu lírico desse poema, que é a autobiografia, então a gente suspeita que tenha alguma influência da vida do próprio Patativa do Assaré, ele fala, o eu lírico, ele está preocupado em falar como é a vida dele, como foi o contato dele com a escola. Então ele fala, eu estava ali, eu tive que trabalhar tanto, eu tive uma lida tão pesada que os meus estudos acabaram ficando tangenciados ali, acabei não dando tanta atenção. E por isso eu escrevo do jeito que escrevo. Mas, contando tudo que a gente já falou aqui, a gente percebe que mesmo assim a gente consegue entender qual é o ponto, o argumento do poema. A gente consegue entender quais são as ideias, mesmo com os desvios ortográficos. Então, a linguagem literária é aquela que permite as inferências, as deduções, os experimentos com a linguagem, enquanto que a linguagem não literária não permite esses experimentos, porque ela só está querendo transmitir uma imagem. Já a literária, ela é muito mais ampla, muito mais rica, embora, lembrando, que não há uma hierarquia. As duas são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Tá certo? Desculpa. Como vocês podem ver aqui, no segundo verso, ele diz assim, é a maior disciplina. Então, a gente sabe que ele quer dizer é a maior disciplina. Mas a gente também consegue inferir, fazendo as nossas adaptaçõezinhas aqui, o que é que o eu lírico quis passar quando ele elabora esse poema, né? A literatura deve ser compreendida como a arte da palavra, minha gente. Por isso, nos textos literários, a linguagem se transforma em um objeto estético e não simplesmente linguístico. Chama-se estética porque a preocupação é com a forma de dizer. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo um texto, um poema, um livro, um conto, eu tenho uma preocupação estética em como eu vou utilizar essas palavras, especialmente no poema, em que elas precisam rimar, elas precisam criar um sentido. Então, estética é como o meu poema se configura dentro da organização ortográfica. Então, por exemplo, se eu escolho trocar o L de disciplina por R, eu tenho uma intenção por trás disso. E esse R que está ali dentro da minha palavra equivocadamente, ele vai dar a minha estética do texto. Então, eu preciso que essa ideia de equívoco esteja no meu poema. Sendo assim, a linguagem literária apresenta as seguintes características. Variabilidade, ou seja, ela pode variar ali da norma padrão, ela não precisa ser tão rigorosa. A complexidade, normalmente é onde a gente tem imagens outras, é normalmente onde o eu lírico e o subjetivo estão mais aflorados, então por si só é um pensamento muito mais complexo. A gente tem a conotação, o uso de figuras de linguagem, empregação de sentido figurado, a gente não tem um sentido muito realista. A multissignificação, uma coisa pode significar um monte de coisa, né? Uma palavra só pode significar várias coisas. Então, eu tenho significados plurais dentro do meu texto. Não pode ser entendido de uma forma só. E a liberdade de criação, tá certo? Estética e ortográfica. Por exemplo, eu tenho um textozinho aqui que ele vai falar sobre descuidar do lixo é sujeira, que é um texto muito mais realista, baseado no nosso dia a dia. Ó, bora lá.
Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da coleta de lixo, a gerência de uma das filiais de um restaurante famoso deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíche. Isso acaba propiciando com que dezenas de mendigos revirem o material e acabem deixando os restos espalhados pelo calçadão. Isso aqui parece uma notícia, né? Porque é uma forma objetiva de falar sobre um assunto específico, que aqui é o lixo que fica acumulado na cidade, tá certo? E que eventualmente é revirado. E agora a gente vai ler um outro texto que fala sobre o mesmo tema, que do Manuel Bandeira, e vai tentar entender qual é a diferença entre os dois textos. Ó, lembrando que é o mesmo tema, mas as abordagens são completamente diferentes. Ó, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E esse poema é de Manuel Bandeira em Asseleta em prosa e em verso. Então, como a gente pode perceber, os dois textos falam sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, que é o consumo de lixo por pessoas, né? Pessoas que não deveriam estar comendo lixo, mas estão pela extrema pobreza. Mas a gente consegue perceber que enquanto um fala sobre essa temática de forma jornalística, objetiva, fazendo a crítica social, o outro, além do tema de fazer essas reflexões, tem toda uma abordagem filosófica, dramática e complexa que tem a ver muito com o exercício da linguagem, tá certo? E aí ele choca muito, o eu lírico choca muito o leitor quando ele diz, ó, eu estou falando sobre um bicho, mas esse bicho não é um rato, não é um gato, é um homem. Então o homem, ele não é bicho, mas quando ele está naquela situação específica, o eu lírico faz essa comparação aí entre o ato e o animal. O texto de Bandeira fala sobre a mesma situação do texto anterior, contudo o tratamento dado à linguagem é completamente distinto, como a gente já conversou aqui. Enquanto o primeiro é objetivo, Bandeira é metafórico, possui uma linguagem rica, imagens fortes. E para você que está aí em casa, pensando aí sobre a linguagem literária e a linguagem não literária, qual texto para você é o mais impactante? Qual é o que toca o seu coração? Qual é o tipo de linguagem, a objetiva ou a mais literária, que conversa com você, que desperta o seu interesse pela leitura? Sei que muita gente vai falar literária, né, porque ela aparentemente parece ser mais complexa, mais rica, mas lembrando que há também muita importância na linguagem não literária. Gente, vamos dar uma passadinha no chat para ver o que aconteceu por lá e também já se despedir da professora Camille. Professora Vivi, respondendo à sua pergunta, Diga. Eu digo que, com certeza, para mim, pelo menos, o texto de Bandeira é mais impactante pela surpresa. Porque quando ele começa a descrição poética ali, você não espera que ali seja um homem. Verdade. E eu acho que esse choque é o da surpresa e o da gente perceber, porque é quase como uma imersão, aquela vivência, né? E no chat, professora Viviane, não temos nenhum comentário. As meninas e meninos hoje estão caladinhas, performando o silêncio aqui. Mas eu tenho certeza que eles aproveitaram bastante a aula de hoje. E, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, até a próxima. Gente, performem a tagarelice. A gente adora tagarelar, né? Não, a gente adora conversar, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham entendido a ideia aí de contrapor os dois tipos de linguagem, tá certo? Como interação, eu queria que vocês fossem lá para falar em tagarelice. Vão lá no chat do YouTube, lá nos comentários, e digam para mim, dessa aula, qual é o seu poema favorito? Eu quero saber, porque de repente a gente utiliza aqui numa aula no futuro, né? Não, a gente conversa um pouquinho sobre ele, vocês contam as experiências de vocês, eu conto as minhas e a gente vai conversando, tá certo? Eu me despeço por aqui, minha gente. Massa essa semana de Natal, né? Que a gente começa a pensar já no dia 24, do dia 24 para o dia 25. Então se arrumem aí que é a última semana de aula, tá certo? Eu me despeço, a gente se vê na próxima aula. Um cheiro e até logo.